Pensa no seguinte: todos os dias, em estaleiros, em fábricas, tem gente manipulando fogo e metal derretido. É o que a gente chama de trabalho a quente. Parece uma cena comum na indústria, né? Mas por trás daquelas faíscas todas, existe um sistema poderoso e quase invisível, feito para domar um dos elementos mais perigosos que existem. Vamos mergulhar em como ele funciona. 1000 graus Celsius. Esse número aí não é só um dado. É a temperatura que uma única mísera faísca de solda ou de esmerilhamento pode atingir. É instantâneo. Em um piscar de olhos, cria-se uma fonte de ignição com um poder de destruição gigantesco. E é exatamente isso que define o tal trabalho a quente. Não é só sobre soldar, sabe? É qualquer coisa que gere calor, chama ou faísca e que possa começar um incêndio ou, pior, uma explosão. A grande questão aqui não é se o perigo existe, porque ele existe. A questão é como ele é gerenciado. E para gerenciar esse risco todo, ninguém conta com a sorte, não. Existe um manual de regras oficial. A gente está falando da norma regulamentadora 34, a famosa NR34. Pensa nela como um verdadeiro plano de batalha desenhado para os ambientes mais desafiadores que existem. E olha que interessante, o foco principal da NR34 é a indústria naval. Mas por que tão específico? Simples. Num navio, o aço espalha calor numa velocidade absurda. Um pequeno trabalho num ponto pode virar um risco para a estrutura inteira em minutos. Então, essa norma cria um verdadeiro escudo de procedimentos para esse cenário, que é único. E o mais curioso desse sistema todo é onde a segurança de fato começa. Não é com extintor de incêndio, não é com alarme, é com papel e caneta. É no planejamento. A luta contra o fogo, na verdade, é vencida muito antes da primeira faísca sequer aparecer. E esse planejamento se divide em 3 passos que são sagrados. Primeiro, a análise preliminar de riscos, a APR. Depois, vem a permissão de trabalho, ou PT. E por último, claro, uma inspeção super rigorosa de toda a área e de cada equipamento. A APR é como se fosse um mapa 3D do campo de batalha. A equipe tem que escanear um raio de 10 metros, obrigatoriamente, identificar tudo, absolutamente tudo que pode dar errado. Material que pega fogo, cabo elétrico, cano de gás, nada mesmo pode passar batido. Aí, depois de tudo analisado, vem a permissão de trabalho. Ela é o sinal verde definitivo. É o documento que diz com todas as letras: ok, checamos tudo, o lugar está seguro para começar. E olha, se essa permissão não estiver lá, assinada, disponível, o trabalho simplesmente não acontece. A autoridade dela é total. Ponto final. Mas, mesmo com todo esse planejamento no papel, com toda essa checagem, qual é a maior de todas as ameaças? Bom, não é o calor que a gente sente, nem a faísca que a gente vê. É a ameaça invisível, aquela que não faz barulho, que não dá sinal. A gente está falando de uma atmosfera explosiva. É uma condição traiçoeira, onde o ar que a gente respira está misturado com gases ou vapores que podem pegar fogo. E num cenário desses, aquela faísca de 1000 graus não causa só um foguinho, ela causa uma detonação, uma catástrofe. Então, como é que se luta contra um inimigo que não dá para ver? Com tecnologia e várias camadas de defesa. Primeiro, o ar é monitorado o tempo todo, para ter certeza que a concentração de gás está bem abaixo do limite inferior de explosividade. Pensa nesse limite como uma quantidade mínima de combustível no ar para que tudo vá pelos ares. Ao mesmo tempo, os sistemas de ventilação e exaustão estão lá trabalhando sem parar, limpando o ambiente. E para completar, barreiras físicas, como mantas especiais à prova de fogo, isolam completamente a fonte de calor. Ok, o local está preparado, as ameaças invisíveis estão sob controle, agora o foco muda para as pessoas, porque a segurança aqui depende de uma parceria que é fundamental, a do executor com o sentinela. Esses 2 papéis são totalmente diferentes, mas eles se completam. O executor, que é o trabalhador, está 100% focado ali, na tarefa, na precisão da solda, do corte, a cabeça dele está no trabalho técnico. Já o sentinela, ou observador, tem uma única missão: vigiar todo o resto, o ambiente inteiro. E o mais importante de tudo, o sentinela tem autoridade total para gritar "parar" ao menor sinal de perigo. Dá para dizer que o sentinela funciona como os olhos externos da operação. Enquanto a atenção do executor está no micro, o sentinela está de olho no macro. Uma mudança no ar, alguém que não devia estar ali se aproximando, qualquer coisinha que possa quebrar aquele equilíbrio tão delicado da segurança.
Beleza, a tarefa terminou, as ferramentas foram desligadas, o trabalho acabou. A gente pensa, ufa, agora tá seguro. Mas o risco, acredite, não acabou. E é aqui que entra uma das regras mais importantes e talvez menos óbvias de todo o processo. Guarda bem esse número na cabeça, 30. 30. Esse é o número mínimo de minutos que a área precisa ser vigiada depois que o trabalho a quente já terminou. Isso mesmo, o trabalho para, mas a vigilância continua firme. E por que isso? Porque o perigo agora é outro tipo de inimigo invisível. O fogo lento, o fogo silencioso. Uma faísca pode ter caído num isolamento ou atrás de uma chapa de metal e tá ali queimando devagarinho, sem fumaça, sem fazer barulho. Essa vigilância de 30 minutos é a última chance de encontrar essa brasa escondida antes que ela vire um incêndio de verdade. No final das contas, o que tudo isso mostra pra gente é que segurança em operação de alto risco não tem nada a ver com sorte ou com ficar torcendo para dar tudo certo. É um sistema. É uma arquitetura invisível de regras, de responsabilidades e, principalmente, de vigilância. E isso nos leva à ideia central de tudo isso. A segurança de verdade não é sorte. É um hábito. Um hábito que é construído com a disciplina diária de repetir os rituais de checagem. É essa disciplina, essa rotina, e não a esperança, que faz com que todo mundo volte para casa no fim do dia. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Quando um sistema de segurança como esse funciona perfeitamente, o resultado é nada. Nenhum incêndio, nenhuma explosão. Ele se torna completamente invisível. E a questão que fica é: como é que a gente se lembra do valor de uma coisa cuja maior vitória é justamente o silêncio?